Pinheiral, 7 de março de 2017, nona sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordace Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Mília Adriano da Fonseca, Richard Cor de Brito, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 8ª sessão ordinária, revisada no dia 6 de março de 2017. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determina o senhor secretário que lê o expediente. Indicação 036 de 2017. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizada a construção de uma estrutura para ocorrer serviço de drenagem e escoamento das águas pluviais na extensão do bairro Vale Verde. Justificativa. A presente indicação tem em seu escopo a necessidade de construção de um local adequado para o escoamento da rede de águas pluviais por toda a extensão do bairro Vale Verde, local onde, em tempos de chuva, enfrenta problemas com a dificuldade de escoamento de águas. O bairro acima mencionado necessita da construção de uma estrutura para a drenagem, tendo em vista que, em tempos de chuva, criam-se poças d'água, pontos de alagamento capazes de gerar risco iminente e alagamento das casas à margem das ruas. Por esta razão, as residências ficam extremamente vulneráveis à invasão das águas e sedimentos. Sala das Sessões, 7 de março de 2017, Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação 037 de 2017. Levi Bittencourt da Silva, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja viabilizada a limpeza das margens da rodovia RJ 141, via que liga o município de Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, município de Barra do Piraí, com a utilização de máquina roçadeira e limpeza das canaletas de águas pluviais. Justificativa. A rodovia RJ 141, situada na extensão do município de Pinheiral, divisa com o distrito de Vargem Alegre, encontra-se com elevada quantidade de mato em suas margens, de forma a ocasionar inúmeros transtornos aos transeuntes da região. Em outras oportunidades, foram encaminhados requerimentos ao Departamento de Estradas e Rodagem, DR-RJ, solicitando o serviço de limpeza. Ocasião em que tivemos resposta negativa através do ofício 061 de 2016. Ocasião em que fomos informados pelo senhor Paulo Sérgio Rosendo da Silva, engenheiro-chefe da 11ª ROC-DR-RJ, que não seria possível a realização de tal serviço, haja vista que a estrada pavimentada pertence ao município de Pinheiral, não configura a responsabilidade DR, e no momento, devido aos parcos recursos que dispõe, os mesmos estariam executando apenas serviços de rodovia sob a sua responsabilidade. Dessa forma, faz necessário que o Poder Executivo Municipal promova o dito serviço de limpeza na localidade, haja vista que o mato já encontra-se adentrando a pista, tornando indispensável a passagem de máquina roçadeira em sua extensão para possibilitar a visualização da sinalização vertical, além da limpeza com enxadas e pá das canaletas que encontram com inúmeros pontos encobertos por terras das chuvas. Tudo isso com o principal objetivo de evitar acidentes no local. Cumpre sendo destacar que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida no ano de 2016, através da indicação 080 de 2016. Sala das Sessões, 7 de março de 2017, Levi Bittencourt da Silva, vereador. Indicação 038 de 2017. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja promovida a estruturação de um campo society com grama sintética no bairro Palmeiras, bem como sejam construídos 2 quiosques e 2 banheiros químicos na localidade. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover a estruturação do espaço de lazer do bairro Palmeiras. Sabemos que a existência de um campo society com grama sintética no bairro Palmeiras corresponde a um desejo antigo dos moradores do bairro. Haja vista se um grande incentivo à prática de esporte, quanto no bairro há um espaço verdadeiramente estruturado e com manutenção adequada para tais atividades. Por esta razão, a instalação de quiosque
e banheiros químicos no Campo das Palmeiras, bem como aludida à grama sintética. Proporcionará enorme benefício à população local, uma vez que, além da valorização do patrimônio público, também teremos importante incentivo ao esporte e lazer que a comunidade tanto carece. Sala das Sessões, 7 de março de 2017. Marco Antônio Pereira, vereador. Requerimento 006-2017. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta colenta casa, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, requerendo que seja disponibilizada periodicamente uma unidade móvel do TRE para atendimento aos cidadãos residentes ao município de Pinheiral. Justificativa. Não obstante a apresentação de outros requerimentos nesse sentido, o município de Pinheiral ainda não possui uma zona eleitoral própria, questão recorrente e objeto de solicitação por antigos parlamentares desta Casa Legislativa. Todavia, o presente requerimento aponta para a necessidade urgente deste município assumir seu compromisso com os jovens recém-formados ou com aquele cidadão que, por qualquer impedimento, não sustenta seu título de eleitor, visto que há um cartório eleitoral aqui em funcionamento. Assim, faz necessária a passagem periódica de Justiça Eleitoral itinerante, ou unidade móvel do TRE no município de Pinheiral, visando facilitar o acesso do eleitor à Justiça Eleitoral, através de uma estrutura adequada para atendimento online, oferecendo serviços como alistamento, transferência, revisão, segunda via, quitação de multas, expedição de certidões, entre outras necessidades relacionadas à Justiça Eleitoral. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de março de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, amigos presentes, esse é um pedido já antigo da população de Pinheiral, né, que é ter aqui uma base do cartório eleitoral, mesmo que seja itinerante, né, que uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, estando aqui em Pinheiral para as pessoas os jovens que não têm título, né, ter essa facilidade de estar buscando tirar o seu título, daquelas pessoas que também já moram aqui em Pinheiral há bastante tempo e não tem condições de estar indo lá em Piraí, que às vezes trabalha fora, outros locais, e o horário não bate, então não consegue transferir os seus títulos e nem os jovens tirar. Então, é um pedido antigo, eu acho que temos que unir nossas forças para a gente tentar conseguir, pelo menos que 3 em 3 meses, não sei, que possivelmente monte uma base itinerante que seja, para a gente estar facilitando os moradores de Pinheiral aí para estar tirando ou estarem trocando seu título para Pinheiral. Isso vai ser muito importante para a gente, né? Até mesmo para as pessoas estar cobrando depois dos vereadores, mas também tem que estar votando aqui, né? Para cobrar, também tem que fazer o seu papel de cidadão. Então, obrigado pela oportunidade, presidente. Se eu não me engano, os mais antigos podem até confirmar, acho que aqui já teve até cartório. Todo ano. Que tem, né? Não, mas teve cartório eleitoral aqui, já teve, né? Teve no fórum e foi embora. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 007-2017. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenta casa, requer à mesa diretora, ouvido do douto plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, requerendo que seja promovido o aumento do número de rabecão, carros funerários, que atendem o município de Pinheiral. Justificativa. O serviço realizado através dos rabecões corresponde a serviço indispensável da remoção de corpos humanos decorrentes de falecimento diversos. Em um momento tão delicado para a família, além da dor pela perda do ente querido, precisa lidar com diversas burocracias. É consideravelmente penoso a grande delonga para a remoção dos corpos. Haja vista que tal procedimento chega a demorar em média mais de 5 horas, causando verdadeiro tormento àqueles que aguardam tal transporte para, posteriormente, promover a liberação dos corpos junto ao Instituto Médico Legal. Assim, a disponibilização de mais rabecões para cada unidade facilitará a realização de tal trabalho com mais eficiência, promovendo o respeito e o amparo necessário à população que enfrenta esse inevitável e doloroso período da vida.
Destaca-se ainda que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida no ano de 2016, através do requerimento 059/2016. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de março de 2017, Luiz Carlos da Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu fiz esse requerimento porque tem pessoas que perderam seus familiares, em acidente, infarto, outras coisas, e ficou ali, está falando 5 horas, mas já presenciei na Serrinha um senhor ficar 10 horas, e eu tive que entrar para poder fazer a remoção daquele corpo. E a gente tem que respeitar, as pessoas também vivem, mas tem que respeitar também os mortos. Eu acho que é muito triste uma família, como eu vi, filhos em cima do corpo, esperando a remoção, é muito triste. Então, eu peço o apoio de todos os senhores para a gente tentar lutar, para a gente conseguir aumentar o número de rabecão. Muito obrigado. Vereador, se eu não me engano, eu acho que é um rabecão só para a região toda. Barra do Piraí, Valença. Presidente, quando teve aquele acidente com a mãe do nosso procurador faleceu, ela ficou ali no caminho umas 8 horas. Foi 5, 6 horas da tarde, lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Continue a discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo inscritos no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei 005/2017. Relatora, Carmen Lúcia Costa de Carvalho. Relatório. Vem esta comissão para parecer e análise do projeto de lei número 005/2017, de autoria do vereador Mílio Adriano da Fonseca, que autoriza a redução da carga horária dos agentes técnicos em laboratório e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do regime interno, a presidente desta comissão vai proferir parecer. Voto da relatora. O projeto em estudo visa conferir uma carga horária mais justa aos profissionais agentes técnicos em laboratório, considerando a compatibilidade de seus vencimentos e vislumbrando melhor produtividade no desempenho das suas funções, ante a corriqueira acumulação de empregos. Prática muito habitual e necessária entre os profissionais da área da saúde. Assim, voto pela sua aprovação. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, relatora. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto da ilustre relatora. Câmara Municipal de Pinheiral, 20 de fevereiro de 2017. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Jordá Celis Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Finanças e Orçamento. Comissão Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei 005/2017. Relator, Jordá Celis Mendonça. Relatório. Vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei 005/2017, de autoria do vereador Mílio Adriano da Fonseca, que autoriza a redução da carga horária dos agentes técnicos em laboratório e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do regimento interno, o presidente desta comissão designa vereador para proferir. Voto do relator. Analisando a proposição em foco, constato sua plena justificação, bem como a harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, sob minha ótica, ser aprovado pelo plenário. Jordá Celis Mendonça, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 24 de fevereiro de 2017. Mílio Adriano da Fonseca, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordá Celis Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de saúde e assistência social. Comissão de Saúde e Assistência Social. Referência. Projeto de lei número 005/2017. Relator, Luiz Carlos da Silva. Vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei 005/2017, de autoria do vereador Mílio Adriano da Fonseca, que autoriza a redução da carga horária dos agentes técnicos de laboratório e determina outras providências. O presidente dessa comissão reserva o direito de analisar a matéria em debate. Isto informa o regimento interno. Voto do relator. O atual projeto de lei se reveste a legalidade, inexistindo qualquer óbice em sua aprovação. Todavia, somente o plenário pode apreciar decisivamente o mérito.
Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão, pelas conclusões do ilustro relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de março de 2017. Luiz Carlos da Silva, presidente. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, membro. Anderson Costa Alonso, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 5 de 2017, que autoriza a redução da carga horária dos agentes técnicos em laboratório e determina outras providências. Em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente. Eu pensei em fazer esse projeto de lei porque eu tenho visto que os técnicos de laboratório sofrem muito no município. São poucos técnicos, né, Luiz? São 5 técnicos e a carga horária é muito puxada. Sabemos que os profissionais da área de saúde, em sua grande maioria, trabalham em 2 ou 3 empregos para complementar a sua renda familiar, porque o salário é muito baixo. Por essa razão, eu pensei em fazer esse projeto. Um exemplo bem recente foi o projeto de lei de 926, de novembro de 2016, que foi a redução dos agentes técnicos de saúde. E foi um benefício que tornou realidade merecida a tais profissionais. Todavia, ainda precisamos considerar outras importantes classes da área da saúde. Os técnicos de laboratório, eles que diagnosticam a tal doença, muitas das vezes. Faz os exames de rotina, os exames de sangue, de urina. Então, seria de total importância essa aprovação. Queria dizer que no cumprimento desse projeto, bastaria só de 1 a 2 técnicos, a contratação só de 1 ou 2. Não seriam muito, porque hoje a cidade só tem 5 servidores, só 5 técnicos de laboratório. Então, não ia compactar, não ia ser uma coisa muito grande na folha do município. E seria dar total segurança de trabalho para todos os técnicos de laboratório. Peço com total carinho os nobres vereadores que aprovem esse projeto e que o prefeito possa sancionar, que não será uma coisa muito grande para a folha do município. Muito obrigado, boa noite. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei 006/2017. Relator, Magno Vicente Ferreira. Relatório. Vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei 006/2017, de autoria dos vereadores Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordácia Elias Mendonça, Mília da Fonseca, Richard de Cor de Brito, que autoriza a administração pública a conferir reajuste de 30% ao piso salarial dos conselheiros tutelares do município de Pinheiral, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. A presidente desta comissão designa o membro para proferir parecer. Voto do relator. O projeto em estudo visa conferir um reajuste de 30% ao piso salarial dos conselheiros tutelares do município, garantindo uma maior valorização financeira destes profissionais que desempenham um papel relevante e indispensável para os problemas sociais e familiares que assolam o município. Representa também uma equiparação com o piso salarial deste funcionário em relação ao aplicado em municípios com características semelhantes a Pinheiral, em nossa região. Assim, voto pela sua aprovação. Magno Vicente Ferreira, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 24 de fevereiro de 2017. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Jordácia Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei 006/2017. Relator, Marco Antônio Pereira. Relatório. Vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei 006/2017, de autoria dos vereadores Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordácia Elias Mendonça, Mília da Fonseca e Richard de Cor de Brito, que autoriza a administração pública municipal
a conferir reajuste de 30% ao piso salarial dos conselheiros tutelares do município de Pinheiral, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão designa o vereador para proferir. Voto do relator. Analisando a proposição em foco, constato sua plena justificação, bem como harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, sob minha ótica, ser aprovado pelo plenário. Marco Antônio Pereira, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de março de 2017. Milho Adriano da Fonseca, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordá Serias Mendonça, membro. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 6/2017, que autoriza a administração pública municipal a conferir reajuste de 30% ao piso salarial dos conselheiros tutelares do município de Pinheiral. Em discussão. Presidente, eu estou aqui com uma tabela, presidente, e nós estamos analisando o seguinte: temos cidades com mais ou menos o mesmo número de habitantes que Pinheiral e com um valor bem mais alto que o nosso conselheiro. Hoje, os nossos conselheiros recebem R$ 988, sendo que nossa cidade bem próxima, Miguel Pereira, que tem 24.642 habitantes, Pinheiral tem 25 mil, desculpa. O salário de Miguel Pereira é R$ 1.434, então quase R$ 500 a mais que o nosso. Temos outro caso aqui que é de Partido Alferes, 26 mil moradores, com um salário de R$ 1.442, também mais de R$ 500 do que o nosso. Tem um outro caso aqui, Rio Claro, bem menos pessoas, 17 mil habitantes, com um salário de R$ 1.276. Então, assim, nós achamos mais que justo, né? Com esses 30% do aumento do salário dos nossos conselheiros, eles vão receber um salário de R$ 1.285, que não é nada mais do que, não chega a ser a mais do que eu falei aqui, né? Até a menos do que esses outros locais que são perto da gente, que com o mesmo número de habitantes. Então, já é difícil a gente olhar as nossas crianças, nossos filhos, imagina tomar conta dos filhos dos outros, né? Que é uma responsabilidade muito maior, e eles fazem isso com carinho, né? Eu conheço quase todos, e têm apresentado um trabalho bastante legal para a nossa cidade. Então, na minha opinião, acho mais do que justo a gente conceder essa autorização de aumento, e espero o nosso líder de governo, Magno, vereador Magno, que o prefeito dê uma olhada com carinho, né? E ver que não tem nada de absurdo nisso. Está aqui o quadro comparativo, ele pode receber um quadro desse, para ele estar analisando e vendo que é só mesmo para tentar chegar próximo dessas cidades vizinhas nossas aí, o salário dos nossos conselheiros. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu espero que o prefeito sancione esse projeto. Na verdade, são 5 conselheiros, não vai onerar muito o município. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 4/2017, que dispõe sobre a criação de uma farmácia central no município de Pinheiral e consignação de plantão 24 horas na farmácia básica municipal para atendimento emergencial à população e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão. Eu convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária da 6ª legislatura, a ser realizada no dia 13 de março de 2017, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite.